Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre posse, detenção e tensa. Vamos lá. Quando a gente fala de posse, a gente tem que lembrar que o artigo 1208 ele é extremamente importante, justamente porque ele define situações nas quais não há posse. Então, quando a gente pensa no artigo 1208, na literalidade do artigo 1208, a gente pensa o seguinte: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Tá bom? Então, quando que a gente percebe que no artigo 1208 existem aí alguns casos, algumas hipóteses que são ali enunciadas de maneira expressa, que são casos nos quais não incide a posse, que é o caso de ato de mera permissão ou tolerância. Vamos pensar numa situação, vamos pensar que eu deixo, eu empresto, na verdade, a minha casa de praia para que vocês lá fiquem por uma semana durante as férias. Isso é um ato de permissão. Eu estou permitindo de maneira expressa que vocês lá fiquem na minha casa de praia. Entretanto, esse ato ele pode ser também de mera tolerância. Vamos supor que vocês cheguem com as malinhas lá e falem: olha, a gente vai passar uma semana aqui na sua casa. E eu não me oponho. Nesse caso, há um ato de tolerância. Então, em havendo a tolerância ou a expressa permissão, essa exteriorização da permissão, a gente não fala em posse, a gente fala em outras situações que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Importante a gente lembrar só que está excluída, que está afastada a posse. Um outro exemplo são os atos violentos ou clandestinos, hipótese esta que está prevista, inclusive, no artigo 1208. Quando há um ato violento, um ato clandestino, a gente não pode falar em posse. Quando a gente fala de um ato violento, a gente pensa, por exemplo, de uma pessoa que pegou o bem e saiu correndo com aquele bem. Então, de uma maneira violenta, eu fui tolhida de ter o bem. Essa situação, pensar por exemplo, num ladrão que rouba o bem. Esse bem que está sendo roubado, que está sendo, portanto, retirado de mim com muita violência, a relação que existe entre aquele que o fez, que cometeu esse ato ilícito, e o bem não é uma relação de posse, justamente porque houve violência. Até que não cesse a violência, não há posse. Da mesma forma, a clandestinidade. Quando a gente pensa nessas ocupações, por exemplo, do movimento sem terra, que muitas vezes acontece durante a madrugada, acontece a surdina, as escuras, porque a expressão clandestino é isso, que acontece de maneira camuflada, às escondidas, às escuras. Enquanto perdurar essa clandestinidade, não haverá posse daquele que está com o bem, daquele que praticou o ato clandestino e o próprio bem objeto dessa clandestinidade. Por fim, a gente fala de um outro caso, caso esse que está afastado da relação possessória, que não está no artigo 1208, mas que nos é trazido aqui pelo nosso ordenamento jurídico, são os casos, de ocupação dos bens insuscetíveis de posse. Quais são os bens insuscetíveis de posse? Por exemplo, os bens públicos são insuscetíveis de posse. Entretanto, eu trago aqui uma ressalva muito importante para vocês e peço para que vocês tenham muito cuidado, que é um recente posicionamento do STJ no julgamento do recurso especial 1296-694 do Distrito Federal. Mediante esse julgado, foi estabelecido o seguinte pelo STJ: aquele que primeiro invadiu o bem público perante o poder público é um mero detentor. Isso é claro, porque justamente não há relação de posse dos bens que são insuscetíveis de posse, no caso dos bens públicos. Então, aquele que invade, que ocupa um bem público, ele não é considerado possuidor daquele bem público, porque o bem público é insuscetível de posse. Entretanto, em face de terceiro, este que ocupou o bem, ele é legítimo possuidor e pode, inclusive, se valer dos instrumentos possessórios. Gente, é de extrema importância esse julgado, do recurso especial do STJ. Por quê? Porque que acontece? A regra sempre foi que, se tratando de bens dominicais, que são aqueles bens que não são afetados, não são destinados pelo poder público, não cumprem uma função, estes bens eles não podem ser ocupados por terceiros particulares, justamente porque eles são insuscetíveis de posse. Inclusive, eles não podem ser passíveis de ser usucapidos. Por óbvio, por lógico, porque já conversamos na aula passada que um dos elementos da usucapião, da aquisição da propriedade por usucapião, é a posse essa qualificada, que exige um elemento ali muito importante, que é o animus domini, que é a intenção de se tornar dono. Entretanto, nos casos dos bens dominicais, quando ocupados ali por particulares, ainda que não haja posse, que possa ser alegada, inclusive, em face do poder público, haverá, de acordo com o STJ, uma relação possessória a ser invocada em face de um terceiro, para repelir a intenção de um terceiro de ocupar o bem. E isso acontece, gente, a racionalidade desse julgado é justamente facilitar a proteção do bem pelo poder público, porque imaginem, o fato
o fato, né, de se considerar que a pessoa que ocupou o bem pode repelir uma invasão de terceiro facilita para o poder público, porque ele terá que se defender apenas de mim e não apenas de mim e de um terceiro, ok? Bom, vamos passar agora para a detenção. A detenção é muito importante que a gente considere, né, que sempre todos os artigos que fazem menção à detenção no nosso Código Civil, a doutrina também, sempre vão se referir à detenção com um elemento muito importante, que é a subordinação. Então, sempre que eu falar em detenção, vai haver subordinação, vai haver uma situação de hierarquia. Então, isso está presente na literalidade do artigo 1198, quando se utiliza da palavra dependência. Então, há uma relação de dependência para com o outro, justamente porque o detentor, ele obedece às ordens, ele obedece às regras, aos ditames, às orientações que são previstas por um superior hierárquico. Esse vínculo, né, de subordinação, né, de orientação que se estabelece entre o detentor e um terceiro, que dita essas regras, ele é um vínculo que pode ser gratuito ou pode ser oneroso. Aqui eu trago a vocês o exemplo mais comum dos nossos manuais, né, de direito das coisas, que é justamente a relação de detenção que existe com por exemplo, caseiro. O caseiro é aquela pessoa que está no bem, está cuidando, está de alguma maneira resguardando e mantendo o bem, e essa relação é uma relação onerosa, ele tem uma contraprestação por este trabalho. Entretanto, pode haver também uma relação de detenção que pode ser originada de um pedido, de uma solicitação, sem um vínculo oneroso. E isso não afasta a relação de detenção, essa relação de subordinação e de hierarquia. É importante eu trazer aqui para vocês o enunciado 493 da Jornada de Direito Civil, que diz: o detentor pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa do bem sob o seu poder. Isso é muito importante, gente, porque lembra que eu falei agora há pouquinho que as pessoas que não exercem posse, elas não podem se valer dos instrumentos possessórios. Então, a pessoa que não tem a posse, que é o caso, por exemplo, do possuidor de um bem público, como ele não há relação de posse, ele não pode se utilizar dos interditos, por exemplo, possessórios, em face do poder público. Entretanto, em sendo uma situação de detenção, é facultado ao detentor a possibilidade de exercer a autodefesa do bem. Justamente porque, já que ele não pode se valer dos interditos possessórios, porque posse não há a detenção, ele estaria ali de alguma maneira privado de defender o bem. Entretanto, é permitido que ele se valha da autodefesa do bem. Então, ele pode usar medidas, né, de autotutela para repelir terceiros, defendendo, portanto, o bem que está sob a sua vista, sob a sua guarda. É importante lembrar que o detentor, ele pode alterar a sua situação fática, ou seja, ele pode sim se tornar possuidor, mas devem ser mudadas, devem ser alteradas as situações que antes faziam com que ele fosse um detentor. Isso é muito importante. Então, por exemplo, pensando num contrato ali em que ele é o caseiro da propriedade, há um vínculo oneroso que faz com que ele seja o caseiro da propriedade da fazenda. Enquanto vigorar esse instrumento contratual, enquanto houver a vigência desse instrumento contratual, a gente não pode dizer que o caseiro será possuidor, ele será apenas detentor. Mas encerrada essa relação jurídica obrigacional, sim, ele poderá poderá ser iniciada uma situação fática de posse, ele poderá se tornar possuidor. Ok? E por fim, falamos da tensa. A tensa é uma mera situação de apreensão da coisa, né? Uma situação ali de proximidade física com a coisa. Não há subordinação, orientação, dependência, nenhum vínculo, né, de algum superior hierárquico. Quando a gente fala dos bens públicos não dominicais, portanto, eles não são passíveis, né, nem de posse, nem de detenção, a mera tensa, a mera possibilidade ali física. E aqui eu trago um exemplo citado por Pontes de Miranda, na sua obra, né, de direito privado, em que ele diz o seguinte: aquele que, por exemplo, furta, né, a relação que há entre um ladrão e o bem é uma relação de mera tensa. Não é uma relação de posse, como nós vimos lá no artigo 1208 no começo da aula. Não é uma relação também de detenção, justamente porque não há esse vínculo, essa subordinação, essa hierarquia. Pelo contrário, né, aquele que
furtado, roubado, né, aquele em face do qual se cometeu o ato ilícito, ele não, de maneira alguma, ele não está orientando para que a outra pessoa, no caso o ladrão, faça isso, tenha essa atitude de realmente tomar o bem para si. Justamente por isso, para Pontes de Miranda, a situação do ladrão com o bem que por ele é arrematado é uma situação de mera tensa. Não é posse, não é detenção, justamente porque não há essa subordinação, há uma situação meramente de tensa, de apreensão da coisa, sem vínculo jurídico e sem proteção possessória. Tá ok, pessoal? A gente se encontra na próxima aula. Fiquem de olho.